E diga ao seu irmão aí do lado assim: se prepare, fala para ele. Bem, nós estamos falando aqui de uma série de mensagens chamada Parte Deus. Isso veio no meu coração, esse nome, Parte Deus, porque eu creio que nós, quando fomos recriados de Deus, nós nascemos da própria essência de Deus e, portanto, nós temos uma parte de Deus. Isso é muito bom de se ouvir, mas isso traz muita responsabilidade junto, entende? Porque esse Deus, ele é criador. Posso ouvir um aleluia? Ele é um Deus que, quando ele fala, as coisas acontecem. E se você entende que você tem uma parte de Deus, você precisa educar sua mentalidade. Sabe, as pessoas têm um pouco de problema com isso, mas eu não tenho nenhum em entender que um filho tem o DNA de um pai. Que o filho de um cachorro é um cachorrinho. Que o filho de um gato é um gatinho. Que o filho de um pássaro é um passarinho. E um filho de Deus, as pessoas têm medo. É um deusinho. Porque uma anomalia não pode acontecer. Então nós somos filhos de Deus. Posso ouvir um aleluia? Uau, levante sua mão, diga: eu sou filho de Deus. Você é um filho de Deus. Então por isso que a sua palavra, veja, isso não vai funcionar para qualquer um. Isso vai funcionar para os deusinhos. Quando a gente fala, nós temos o poder criativo dentro de nós. Essa é a natureza do nosso Pai. E isso nos traz responsabilidade. E Satanás também sabe disso, você entende? E por Satanás saber disso, então ele cria uma artimanha muito forte, porque a fé, vamos ver a definição, Hebreus capítulo 11, verso 1, põe aqui para mim. Hebreus 11, 1, põe aqui para mim. Ora, a fé é a certeza das coisas que eu espero. Você precisa entender isso, cara, porque eu só acredito na igreja inteligente. A igreja que não pensa vira massa de manobra. Veja, eu fiz a 4ª série algum tempo atrás. Não faz muito tempo não, mas... Você está rindo do quê? Mas eu fiz a 4ª série. E na 4ª série eu aprendi que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E eu tenho certeza disso, você compreende? Porque eu aprendi, eu estudei, isso é um fato histórico. Mas eu ter certeza de algo que eu sei, isso pode mudar minha vida? Muito bem, isso não pode mudar a vida em nada. Então fé não é a certeza das coisas que você acredita. Fé é a certeza das coisas que você espera. Porque esperar, essa palavra traz movimento, essa palavra vem do grego expecta, expectar. Isso é movimento, entende? Isso é Fala, Pai, me ajuda, Pai. Isso é a imediatez de um ato a acontecer, isso é expectativa. Você compreende? Então a fé só existe se esse elemento expecta existir, porque ela é a certeza do que você espera. Então isso tem que estar acontecendo. E preste atenção, eu estou falando de fé. Legal? Fé não é necessariamente algo positivo. Fé, qual a definição de fé? A única que tem na Bíblia é a certeza das coisas que se esperam. Você entende que isso pode ser terrível e mortal? Muito bem. E a fé, ela para de operar quando o ato acontece. Por exemplo, eu tenho fé que esse envelope vai cair. Essa fé só opera até ele cair. Depois que o fato ocorre, a fé para de operar instantaneamente. Você entende? Eu estou falando isso para você porque existem pessoas que só creem quando vê. E isso não pode acontecer porque isso é exatamente antagônico à verdadeira fé. Fé só funciona antes de ver. Quando acontece, a fé para. Porque ela é a certeza de coisas que eu estou esperando. Então essa expectativa tem que acontecer. Eu não sei se eu usei de manhã, mas eu fiz tanta coisa nesse dia, eu acho que é Provérbios 10, 24. Salomão, o homem mais inteligente que já pisou nessa terra, ele diz assim: aquilo que tem o perverso, isso acontece.
Você compreende que a gente acabou de mostrar que fé ao contrário? Tudo aquilo que você permite que forme na tua mente e roube a tua atenção, tudo aquilo que você permite que foque, que o teu foco se apegue, aquilo vai gerar uma espécie de fé. Compreende? E por que eu comecei essa mensagem assim? Nós temos essa responsabilidade para com nós mesmos. Nós somos filhos de Deus, portanto somos seres criativos e criadores. Diga aleluia para isso. Fala para o seu irmão, você é um ser criador. Fala para o seu irmão com fé, irmão. Não fala feito um songo-mongo, não. Balance seu irmão e diga, você é um ser criador. Você é como seu pai. Isso tem que entrar no nosso coração. Você é como seu pai. Então o diabo, sabendo disso, ele começa a criar expectativas más. Pastor, como é que ele faz isso? Bem, é simples. Satanás treinou a sociedade, a humanidade. Satanás treinou a humanidade em meritocracia. Isso é algo que vem da lei. Então hoje a humanidade é treinada pelo próprio inimigo de nossas almas em meritocracia. O que acontece? Consciente ou subconscientemente, nós, quando cometemos um erro, nós expectamos, só os inteligentes vão conseguir acompanhar, irmão, algo ruim. Entende? Então algo ruim acontece a gente, é automático, e a gente acha que é inteligente e espiritual. Já sei porque eu tratei mal aquela faxineira, pastor, o castigo veio. E as pessoas começam a viver assim. Visto que nós somos seres humanos, e temos pensamentos maus, sentimentos maus, o diabo fez com que a gente ande 99% do tempo esperando coisas ruins. Compreendeu? E aí o que ele está fazendo? Como ele não pode roubar as coisas que Deus colocou dentro da gente, ele manipula essas coisas para que elas trabalhem contra a gente. E hoje você encontra uma nação de crentes apaixonados por Deus, que passam 99% do tempo com a síndrome da esquizofrenia espiritual, achando que Deus está bravo com eles. Ou lá vem um raio. Bateu o carro, já sei por que foi. Roubaram a casa, já sei. E os caras vivem essa expectativa. Quando Salomão, há 3.000 anos atrás já escreveu, a tua fé funciona, cara, acorda. Você é a imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que você expectar vai se manifestar. Então nós precisamos entender algumas coisas hoje, amém? Amém? Balança o irmão, diz, presta atenção, irmão. Mateus capítulo 1, no verso 21, fala algo fantástico, veja. Da tradução de um nome, diz assim, Mateus capítulo 1, verso 21, aí na mesa, vamos prestar atenção aí na mesa. Mateus 1, 21. Diz assim, o anjo Gabriel chega para Maria e diz, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Repita, diga Jesus. Diga com fé, Jesus. Porque a Bíblia diz que quem invocar esse nome será salvo. Mas vamos lá. Mais uma vez, Jesus. Que nome lindo. E diz assim, o nome será Jesus por quê? Então ele está dando um motivo pelo qual o nome é Jesus. Porque esse nome, Yeshua ou Yeshua, não importa a fonética que você use, até porque o hebraico é uma língua morta, então a fonética ela é uma conclusão nossa, não tem nada fixo, determinado. Eu creio que seja Yeshua. E Yeshua significa salvação. Por isso que ele bota o porquê. Ele diz assim, o nome dele não pode ser qualquer nome. O nome dele é Yeshua porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É salvação. O nome dele é salvação. Porque ele salvará. E aí, cara, quando eu lia essa passagem, a minha pergunta era o seguinte, bem, se Jesus Cristo veio e morreu para que eu não pecasse mais, então eu sinto informar que ele falhou.
Porque nós continuamos a pecar. Posso ouvir um amém? Só tem um, o resto é fariseu? Porque nós continuamos a pecar, amém? Todos nós, filho. Talvez você não cometa o mesmo pecado que eu, nem eu mesmo que você. Entende isso? Mas Jesus Cristo jogou a lei para o nível divino, cara, onde ninguém escapa. Ele chegou a dizer assim: está escrito, não matarás. Eu quero dizer, mas eu não matei. Aí Jesus diz, mas se você só sentiu raiva de alguém, você matou no teu coração. Quem escapa da... Não olhe para trás. Tem um assassino atrás de você. Todos. Ele jogou a lei para um nível onde todos nós precisamos de um Salvador. Entende? Então, se foi para eu não pecar, agora aí eu vou e pego a etimologia da palavra, o radical da palavra pecados. E aí está escrito lá, Havon, com H, H-A-V-O-N, a palavra grega usada. E Havon não significa a essência da prática do delito, mas Havon significa a consequência do delito. Uau! É como se pecado fosse furar o sinal, e Havon fosse os 7 pontos na carteira e a multa de R$400. Aí a Bíblia diz assim, ele veio salvar o seu povo de Havon, da consequência dos seus pecados. E aí eu começo a entender a obra de Cristo. Porque quando você compreende a obra de Cristo na sua essência, preste atenção, você vai começar a aniquilar toda a expectativa má, você entende? Que hoje já virou uma prática, então as pessoas hoje, elas já esperam algo ruim porque trataram alguém mal, ou porque saíram da casinha, explodiram, porque discutiram com o cônjuge, ou porque contaram uma mentira autoprotetiva. E eu não estou aqui defendendo erros. Eu não estou aqui fazendo apologia a pecados, porque eu acho que o pecado é destrutivo, ele é mortal e ele acaba com uma vida. Eu estou falando que você tem um Salvador, diga aleluia. E que ele morreu no teu lugar para que Havon não chegue até você, a consequência do pecado não te alcance. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga aleluia. Então vamos lá, Jeremias capítulo 31, verso 29. Jeremias 31, 29, diz assim, ó, põe alguém mais rápido ali na mesa, por favor. Vai lá, Lucas, por favor. Vamos lá, treina o pessoal depois, né? Um culto de domingo não é hora para treinar. Põe aí, Jeremias 31, 29. Isso, preste atenção. O que é isso aqui? Isso aqui é um ditado popular. É um hebraísmo que nós chamamos. O que é isso, pastor? Vamos trazer para a nossa linguagem coloquial. Nós temos ditados populares. Eu não estou dizendo que isso faça parte do cânon sagrado. Mas, por exemplo, água mole em pedra dura. Legal. Pastor, isso está na Bíblia? Não. Mas isso é verdade? Eu creio que sim. Por quê, pastor? Porque estudos disseram na década de 80, 1980, que as pessoas que se separavam do fracasso, as bem-sucedidas, eram pessoas com QI alto, coeficiente intelectual. Hoje a gente sabe que isso é mentira, porque você vai lá na Cracolândia, tem pessoas extremamente inteligentes, derrotadas. Então, na década de 90 e no começo de 2000, outro estudo em Oxford dos estudos da Universidade de Sociologia definem que o coeficiente emocional, a pessoa que tem o QE elevado, essa é uma pessoa que se separa em vitória do resto. E hoje a gente também sabe que isso é mentira, porque você encontra pessoas calmíssimas e que não têm vitória. E aí, por fim, você sabe qual a conclusão que eles chegaram? Que aquele que nunca desiste
é o que vence. O que separa os derrotados dos vencedores é aquele que nunca desiste. Aquele que se levanta e tenta mais uma vez. E ele nunca desiste dos princípios de Deus. Ele nunca desiste de estar na igreja. Vai dizendo aleluia. Ele nunca desiste de buscar a promessa. Ele nunca desiste dos princípios de Deus. E ele nunca desiste. Esse cara vai vencer fatalmente. Ele vai vencer. Entende? Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Eu gastei esse tempo só para te explicar o ditado popular. Isso aqui era um ditado popular, um hebraísmo dos hebreus, que dizia: naqueles dias já não dirão mais, os pais comerão uvas fermentadas, essa é a tradução, uvas verdes. São uvas que entram no primeiro processo de fermentação, que viram vinho acre, vinagre. Aquilo toma uma tonalidade tão elevada de acidez, que quando a pessoa põe aquilo na boca, o dente fica mole. Isso é que significa embotar. E o ditado era o seguinte: o pai come o vinagre e o filho fica com o dente mole. O que esse ditado dizia, segundo a lei dos hebreus? Que quando um pai andava em pecado, a maldição alcançava o filho. E aí, quando Moisés veio com a lei no Monte Sinai, mudou. Vira mais um. E foi escrito assim: cada um, porém, agora será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer o vinagre, o dente dele é que vai ficar mole. E você acredita que ainda tem gente que diz aleluia? E eu digo, aleluia, cara? De verdade você quer pagar por cada delito que você comete? É verdade o que eu estou ouvindo? Você realmente quer pagar por cada vez que você sentiu mágoa? Cada vez que você abriu tua boca para fofocar a respeito de outra pessoa? Você quer mesmo pagar por cada sentimento de medo, cada dúvida que você teve perante Deus? Você quer pagar por cada mentira que saiu da sua boca? Cuidado, porque aí levanta o cara e ainda diz assim: pastor, eu não minto. Eu digo, pronto, agora lascou. Você sabe o conceito de mentira? Ô filho, mentira é qualquer coisa que não seja verdade. Não entendi, pastor. Assim, ó. Diz que eu não estou. Sabe? Ou então, irmão, eu vou chegar na tua casa 8 horas. 7h45 o irmão liga. E aí, você está onde? Estou quase chegando. Você compreende o que eu estou falando? E ele diz assim: agora, pois, cada homem que tomar o vinagre, o dente dele é que vai ficar mole. E nós já entendemos que isso não é uma benção. Você sabe que na lei, Deus determinou uma passagem na lei oral, que ele declara assim: no meu reino, na minha lei, será olho por olho e dente por dente. Isso é tão duro que algumas pessoas ouvem essa expressão como um lado perverso de Deus. Mas deixa eu te falar, essa foi a maior expressão de amor dele. Porque o homem, ele não quer pagar na mesma moeda, entende? O cara está aqui, o outro vem e pisa no pé dele, ele não quer pisar no pé do cara, ele quer dar um murro na cara do cara. Então Deus diz, não, para... Você só pode pisar no pé. Olho por olho, dente por dente. Isso era uma expressão de amor de Deus, para que o homem fosse poupado da sua própria maldade. Isso na lei. Então agora aqui, devido a essa lei, o cara diz, não, agora cada um que comer vai ter o seu próprio dente embotado. E o homem viveu isso. O que isso aqui significa? Que quando eu cometo um erro, o que eu tenho que esperar? Diga, dente mole. Não, não diga não. Isso significa o quê? Que cada vez que eu pisar na bola, o que eu tenho que esperar? Isso virou uma cultura. E o Satanás pegou isso que está na palavra, e ele usa isso para nos agredir. E eu vejo homens que são espancados pelo diabo com a própria Bíblia. É como se o diabo pegasse a Bíblia e batesse na cabeça dele
até a insanidade. Até ele viver uma utopia, uma mentira, uma hipocrisia, ele desacreditar da sua própria oração. E Satanás usa a palavra. Veja o que você entende. Veja, eu vou sair um pouquinho da palavra, eu vou só te ajudar. Põe aqui para mim, Colossenses capítulo 1, no verso... Capítulo 2, verso 14. Põe aqui. Diz assim, Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças que nos era prejudicial. Você acha que Jesus está falando do quê? É da Bíblia. Você está pegando? Ele estava dizendo, o que ele está falando aqui? Paulo está dizendo que Satanás ficava com essa Bíblia na mão e ele usava a própria escritura para matar as pessoas. Por isso que Jesus Cristo disse, bem antes do meu espírito, a letra mata. Então Jesus tomou da mão dele essa escritura e cravou ela na cruz. Diga aleluia, agora diga aleluia. Vira mais um e diz assim, e despojando os principados e potestades. Você entende a palavra despojar? Alguém entende despojar? Despojar. Essa caixa de som está com essa folha aqui em cima, ok? Aí eu venho aqui e tiro essa folha. O que eu fiz? Eu despojei a caixa de som da folha. Leia, a Bíblia diz, Jesus arrancou da mão dele a lei e expôs ele ao desprezo e à vergonha e triunfou dele na cruz, onde Jesus pregou a lei lá. Uau! Romanos 10, verso 4. Só para quem é inteligente, veja. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para todo aquele que acredita. Deus é tremendo. Você compreende essa lei? Então Jesus arranca, olha bem, agora porém, veja, vamos voltar lá, ditado popular, Jeremias 31, verso 29. Vamos lá, ditado popular, pega aí. Jeremias 31, 29. Gente, bota alguém ali com mais experiência, vai. Naqueles dias já não dirão, os pais comerão uvas verdes e os filhos terão os dentes embotados. Vira. Cada um, porém, será morto por sua iniquidade. Cada um que comer o vinagre vai ter o dente mole. Então você entende que Satanás pega isso e anda atrás de todos aqueles ignorantes, todos aqueles que não entendem a palavra, todos aqueles que estão presos em religiosidade. Satanás pega isso e anda atrás deles, e eles precisam viver a hipocrisia campeã mundial, se fingem de santos, e por dentro eles sabem onde erraram, porque eu também sei onde eu errei. Pastor, eu estou esperando o Espírito Santo me mostrar se eu errei. Deixa de ser cretino. A gente sabe quando errou. Nós sabemos. E agora o diabo anda atrás da gente com a Bíblia, para nos nocautear com a própria Bíblia. Cara, que terrível. Imagina como os anjos ficam no céu. Então vem Jesus e toma da mão dele. E crava na cruz, em perfeição. E envergonha o diabo, despoja o diabo dessa arma, para que você entenda. Agora entende, as pessoas que não conhecem essa obra, elas estão apanhando da Bíblia. Porque quando o diabo bate com isso na cabeça dela, a cada erro que ela comete, a cada deslize, a cada pisada na bola, ela fica expectando algo ruim. E quando ela espera algo ruim, esse é o fundamento da fé. Ela cria algo ruim. Doenças se somatizam. Coisas estão erradas. Negócios não se fecham. O fluir é atrapalhado, porque ela tem uma parte de Deus dentro dela. E o diabo, só o que ele tem que fazer é enganar aquela pessoa e fazer ela acreditar que ela tem que esperar algo ruim pela frente. Mas veja, olha o que Jesus fez, João capítulo 19, no verso 18. Diz assim:
onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado. Vai virando, verso 19. Não, desculpa, verso 29 eu quero. Eu estou usando de cabeça, vamos lá. Diz assim, volta 28. Aí, depois, agora Jesus está na cruz. Vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Deixa aí, não muda não. Você entende crucificação? Deixa eu te ajudar, porque o nosso tempo está acabando. Crucificação não era o castigo para ladrão de galinha. Crucificação era usada para os piores malfeitores, terroristas, assassinos. Eles iam para a cruz. Você sabe que o cara na cruz, a crucificação, eu já estudei sobre isso. O cara não morre por causa da ferida na mão e no pé. Ele morre por uma exaustão do diafragma, ele morre de asfixia, porque aquele cara, ele fica pendurado e para que ele respire, tem um músculo aqui chamado diafragma, que ele precisa levantar o peso do corpo inferior para respirar, quando você está naquela posição de pendurado na cruz. E depois de algumas horas, aquele músculo entra em exaustão e o cara não tem mais força para puxar o ar, e ele morre de asfixia. É extremamente cruel. E agora Jesus, depois de ser espancado com aquele chicote romano chamado flagelo, 7 pontas de couro com materiais cortantes amarrados na ponta, que arrancaram pedaços dele, deixaram ossos das costas expostos, e ele carrega aquela cruz esfolando as costas dele até em cima do monte de Gólgota, e agora ele está lá pendurado, moscas em volta dele, sangue sendo derramado, dores lancinantes, até hematidrose aconteceu, que é o sangramento pelos poros. Agora esse cara está lá. Você acha que num momento desse o cara consegue parar e dizer assim, sinto que o meu organismo está desidratado, me dá um copo d'água? Você acha mesmo que ele lembra disso? Não. Então preste atenção com inteligência. Vendo Jesus que tudo estava consumado, veja, para se cumprir a escritura, ele disse, eu tenho sede. Não precisa ser um gênio para você entender que Jesus ganhou, que algo faltava ser completo. E que para essa escritura se cumprisse, ele disse, eu tenho sede. Por quê, pastor? Porque Jesus de cima da cruz, ele viu algo, vira mais um. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Aí esse cara pensou, bem, eu preciso tomar o vinagre sem merecer, para que os meus dentes se embotem, para que eles que merecem não tenham que tomar o vinagre. Para se cumprir a escritura, ele toma o vinagre no teu lugar. Eu posso ouvir um obrigado, Jesus? E aí, olha que legal. Vira mais um. Quando, pois, Jesus bebeu, ele disse, agora sim, eles não precisam mais sofrer as consequências dos seus erros. Ele reclina a cabeça e vai ao inferno no teu lugar. Cara, que homem lindo, cara. Que homem fantástico. E agora você não tem mais que sofrer as consequências, você entende? Agora não adianta o diabo andar com a Bíblia atrás de você, batendo na tua cabeça, dizendo, você errou, tem que tomar o vinagre e perder os dentes. Não adianta. Jesus fez isso por mim. Satanás é tão sujo que quando ele entendeu que essa graça estava sendo estabelecida na ressurreição, então ele vem com um novo golpe. E ele diz assim, bem, eles estão denigrindo a lei, eles estão acabando com a lei, eles estão aniquilando a lei, foi pregada na cruz, eles estão começando a entender isso, diga aleluia. Aí Satanás diz assim, eu tenho que criar algo para enganá-los, eu sou um enganador, eu tenho que enganá-los. O que o diabo faz? Ele entra com um substituto da lei chamado colheita. Muito louco. Deixa eu te falar um segredo.
Em nenhuma passagem da Bíblia fala de plantar e colher referindo-se aos teus pecados e erros, dizendo que você vai colher coisas ruins porque plantou coisas ruins. Todas as palavras da Bíblia que falam sobre semear e colher falam de grana. Grana. Mas aí o diabo pega, distorce isso, ele é perito nisso. E diz, bem, tudo bem, não tem mais lei. Mas ninguém sai daqui devendo. Aqui se faz, está amarrado. Está amarrado. O ser humano é tão ruim. O ser humano é tão ruim que eu vou contar um testemunho. Eu atendi uma mulher. E essa mulher, o marido dela tinha traído ela. E aí essa mulher sentou comigo, foi em Balneário Camboriú. E quando ela começou a conversar comigo, e aí eu falei para ela, filha, e ela começou a chorar e dizer, mas ela vai pagar, porque aqui se faz. Aí eu disse para ela, filha, preste atenção, você tem que estar preparada para o que eu vou te dizer. Eu não conheço a fé dessa mulher, nem o coração dela. Mas eu acho que você não devia estar desejando isso. Porque a lei morreu para nós, você está entendendo? A lei morreu na cruz cravada para nós. Ela não tem mais o poder de me condenar. Mas se eu tiver que desencavar ela e ressuscitar ela para te julgar, ela vai estar apta a me condenar. Eu ressuscitei ela para mim. Para eu poder te julgar, eu tenho que ressuscitá-la. Veja, vou te ajudar. Romanos, capítulo 2, verso 1. Põe aqui para mim. Portanto, tu és indesculpável, ó homem. Você entende a palavra indesculpável? Vem, indesculpável não é alguém que não foi desculpado. Indesculpável é alguém que é impossível de se desculpar. E aí o Espírito Santo está falando, você é indesculpável, homem. Quando? Quando você julga quem quer que seja. Porque quando você julga o outro, você se coloca à disposição de ser condenado pelaquela lei que você ressuscitou. E você se torna indesculpável. Quando eu mostrei isso para ela, aí sim, sabe o que ela me disse? Nem que eu vá para o inferno. Mas ela tem que pagar. Eu falei, então eu não posso mais te ajudar. Não é louco? É louco, gente. Isso é muito louco. Porque o ser humano tem isso dentro dele. E eu quero te dizer que isso não existe mais. Aqui se faz, aqui se paga, nada mais é do que uma camuflagem da lei. Vamos ver o que Jesus fala disso. João capítulo 4, verso 36. Põe aqui para mim. O ceifeiro, repete comigo, diga, aquele que colhe. Olha lá, ele recebe desde já recompensa. Então ele já aponta para algo bom. Legal? Quem colhe tem recompensa. Recompensa é algo bom. E entesoura o seu futuro para a vida eterna. De sorte que se alegram. Opa, tem uma pista. Tanto o ceifeiro quanto o que colhe. Então você entende que são duas pessoas diferentes? Legal, isso está no Novo Testamento. É o próprio Jesus falando. Vira mais um. Pois, no caso, é verdadeiro ditado. Um é o semeador e outro é o que colhe. Vira mais um. Aí Jesus diz, eu vos enviei para colher o que vocês não plantaram. E para que vocês possam entrar no trabalho de outro. Que fantástico, cara. Jesus veio aqui na terra e colheu todo o plantio desgraçado que nós fizemos. E agora ele deixa um plantio maravilhoso, diga aleluia. Ele deixa um plantio maravilhoso para você colher. Você precisa entender por que eu estou te pregando isso. Eu estou pregando isso hoje para que você sempre tenha no teu coração expectativas de coisas boas. Pastor, mas eu errei. Ele sabia que você ia errar. Ele sabia que você ia sair da casinha. Ele sabia que você ia estourar. Ele sabia que você ia sentir raiva, ira. Ele sabia que você ia ter inveja.
Hã? Então ele colheu tudo isso. Ele bebeu vinagre no teu lugar. E ele disse: agora vocês podem ser abençoados. Agora vocês podem andar 100% do tempo esperando coisas boas. Diga aleluia. Coisas boas virão sobre você. Diga aleluia. Isso é a graça. Isso é a maravilhosa graça. Entende? Mas entenda. A graça nunca substitui princípios. A graça é a força para você vencer os erros. A graça é a bênção independente do teu desempenho. A graça é aquilo que te dá força para se levantar, seja quantas vezes você cair dentro da estatística do último estudo de sociologia. Aquele que nunca desiste, vai vencer. Aquele que nunca desiste vai vencer, não tem jeito. Ele vai vencer. Posso ouvir um aleluia? Bom, para a gente terminar, deixa eu te mostrar. Você já percebeu que a Bíblia, ela nunca disse que você é descendente de Moisés. Ela nunca disse que você é descendente de Davi ou herdeiro de Salomão, por mais que ele seja o mais rico. Sabe por quê? Porque esses homens estavam debaixo da lei. Quando Davi pecou e cometeu adultério com a mulher de Uzias, e matou Uzias para ficar com a mulher dele, o filho dele morreu. E tem pessoas pregando hoje no altar dizendo: pastor, mas quando Davi errou, o filho dele não morreu? Eu disse: sim, mas você não pode se comparar com Davi. Davi estava debaixo da lei, você está debaixo da graça. Mas a Bíblia diz que nós somos descendentes de Abraão, herdeiros de Abraão. Diga aleluia. Porque Abraão viveu, cara, há 4.000 anos atrás. Portanto, quando Abraão viveu, faltava meio milênio, 500 anos para Moisés nascer. Então Abraão não conheceu a lei. Abraão não tinha uma única letra para ele ler. Abraão viveu um relacionamento como nós, a graça. Abraão viveu na graça. Por isso que Deus compara banana com banana. Você não é filho de Davi, você é descendência de Abraão. Porque Abraão não tinha lei. Vamos ver, põe aqui para mim, por favor, Gênesis capítulo 20. Põe aqui no verso... Gênesis capítulo 20, no verso 1. Põe no 1. Vamos ler um pedaço. Diz assim. Vê se você entende. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Vai virando. Disse Abraão de Sara, sua mulher. Olha, presta atenção nisso. Ela é minha irmã. Cara, o cara chegou para a mulher dele, que a Bíblia diz que ela era extremamente linda. Que é um mistério, viu? Porque ela já tinha 90 anos. Que véia era essa, irmão? 90 anos e os caras queriam ela. Eu espero que você entenda, ela vivia na graça, ela não tinha lei. Melhor que botox. Melhor do que cirurgias. Juventude garantida. Tenha consciência da graça e vive na graça, na não condenação. 90 anos essa mulher. E aí, quando Abraão chegou com ela, a gatona de 90 anos, aí Abraão disse: rapaz, vão querer me matar para ficar com você. Aí ele disse: não, mulher, você vai dizer que é minha irmã. Você está entendendo a intenção do cara? Ele disse: porque assim o rei pode vir te pegar e te levar e te estuprar quanto ele quiser, e eu fico de boa. E aconteceu. Abimeleque mandou buscá-la. E Abraão não desmentiu. Abraão disse: é irmã. Ela deve ter olhado e dito: é irmã. Eu acho que se juntar todos nós aqui, não cometemos uma canalice tão grande. Eu acho que se todos nós juntos aqui, não daria uma canalice tão grande como essa. E o cara deixou levar. Ele deixou consumar. Vira mais um, vira mais um. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: eu vou te matar. Você está lendo?
Nesse dia que eu li isso, eu parei e falei: Senhor, o Senhor me desculpe, mas dessa vez o Senhor errou. Dessa vez o Senhor pisou na bola, porque quem merecia morrer era o canalha do Abraão. Esse cara não teve culpa, é a cultura dele, era direito dele, a mulher não era casada, ele podia levar para ele era o rei. Tanto é, vira mais um, que Abimeleque vira e diz assim, ele ainda não havia possuído a Sara, por isso disse: Senhor, tu vai matar uma nação inocente? Vira mais um. Não foi ele mesmo que disse a minha irmã, e ela também confirmou, ele é meu irmão, com sinceridade do meu coração e na minha inocência eu fiz isso. E eu disse: está vendo, Senhor? Eu disse para o Senhor. É o Senhor que está errado. Cara, não é incrível? Vira mais um. Então Deus responde para ele: eu bem sei que foi com sinceridade de coração que tu fez isso. Por isso é que eu vim de madrugada e te impedi de estuprar ela. Não permiti que tu tocasse nela. Vira mais um. Agora, pois, vai lá e devolve a mulher ao marido, porque ele é profeta. Eu digo: pronto, agora eu não quero mais seguir o Senhor, não. Os pastores, só porque o cara escorregou e foi numa balada, bota o cara 6 meses de banco. Só porque o cara ainda não largou o cigarro, não deixa o cara tomar a ceia. Aí um canalha que faz um negócio desse, o Senhor chama de profeta. E tem mais. Ele vai orar por ti, porque se ele não orar, vai morrer tu e toda a tua casa. Eu falei: eu tenho que entender isso, pai. E aí Deus falou para mim assim: filho, aonde não há lei, não há culpa. E aonde não há culpa, não há ravon, a consequência dela. Eu falei: fala mais, Senhor. Ele disse: se você estiver numa estrada dirigindo seu carro a 80 km por hora, você está certo ou errado? Eu falei: bem, certo. Ele disse: e se alguém chegar e bater uma placa rápido ali, velocidade máxima 60? Eu disse: aí eu passo para errado. Ele disse: e você não mudou nada no comportamento? Eu disse: não. Ele disse: você entende que por causa de uma informação você passou de certo para errado? Eu disse: entendo. Ele disse: quando Jesus Cristo tirou a lei e cravou ela na cruz, agora, pois, uau. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uau, cara, isso começou a queimar meu coração. Vamos voltar lá em Abimeleque, veja. Gênesis capítulo 20, põe aqui para mim agora no verso 14. Vê se você entende. Então Abimeleque pegou ovelhas, bois, servos e servas e levou e deu a Abraão junto com a mulher. Eu falei: Senhor, aí o Senhor está forçando a nossa amizade. Além do cara não ser castigado, ele ainda ficou rico. É isso mesmo que eu estou entendendo? Vira mais um. Deus falou: não, não acaba aí não, filho. Abimeleque mandou ele escolher a melhor parte da terra, cercar, e disse que é dele. Vira mais um. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isso a compensação por tudo quanto se aconteceu contigo. Perante todos agora tu estás justificada. Vira mais um. Então Abraão parou e orou. E Deus sarou Abimeleque e sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos. Não, você não está entendendo. Sara ainda era estéril. Ela ainda não tinha tido nenhum filho. E Abraão, errado, faz essa oração. E as mulheres de Abimeleque se tornam férteis. Por que vocês estão calados? Vocês estão parecendo uma igreja presbiteriana.
Eu estou lendo a palavra, filho. Se isso te machuca ou te agride, você precisa tratar seu coração. Pastor, então Abraão pode fazer isso? Não, a Bíblia diz que ele cada vez foi se aperfeiçoando até o ponto que Deus o chamou de amigo de Deus, até onde ele chamou o pai da fé. E ele foi hoje como exemplo e paternidade de toda a geração de Deus. Deus não fez isso para ele continuar no pecado. É como Deus faz comigo, sabe? Cada vez que o amor dele me toca, eu sou aperfeiçoado. Cada vez que o amor dele me toca, eu me torno melhor. Cada vez que Deus me perdoa, isso me constrange. Cada vez que Ele me ama, quando eu não mereço, isso vai me constrangendo e vai me tornando um homem melhor. Sabe? Vai me ensinando também o valor que você tem para Ele. Diga aleluia para isso. Hein? Isso vai me mostrando o valor que você tem para Ele. Isso vai me fazendo te respeitar. E assim todos vamos nos tornando pessoas melhores por causa do amor e não da condenação. Nós vamos mudando a semelhança dele por causa do amor constrangedor e não por causa do castigo. Deus te ama. Deus te ama. E Ele está esperando Jesus Cristo ser formado dentro de você. Legal? O importante é que quando você ouve a graça, você aprende. Enquanto eu tentava consertar os meus erros, eu tinha que ficar prestando atenção para mim, entende? Enquanto eu precisava consertar meus erros, eu tinha que prestar atenção em mim. Quanto mais eu olho para mim, mais eu vejo fraqueza, fracasso, falhas. E aí Deus disse, está tudo errado, tira o olho de você. Aí eu aprendi a obedecer. Ele disse, agora olha para o meu filho. Foi em 2 Coríntios 3,17. Eu comecei a olhar para o filho dele. Ele disse, agora se vê no meu filho. Ele é o teu representante. Eu te abençoo por causa dele. E eu comecei a olhar para Jesus. E ele disse, ora, o Senhor é um Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, a liberdade de todos os males. A lascívia é vencida. O vício é vencido. A pornografia é vencida. A maledicência é vencida. As falhas são vencidas, porque o Espírito de Deus está em nós, a liberdade. Vira mais um. Aí ele diz assim no 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho, eu me vejo em Cristo, eu fico com os olhos fixos nele, eu me vejo em Cristo. A glória do Senhor. Então nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo poder do Espírito. Você está pegando? Por isso que às vezes eu chego para as pessoas, elas dizem assim, pastor, eu não consigo largar o cigarro, o que eu faço? Faz uma oração forte. Eu digo, vem para a igreja. Mas pastor, só de eu sentar o bumbum na igreja eu vou ser curado. Eu digo, vai, porque você vai contemplar Cristo na pregação. E você vai se transformando nele. Pastor, eu não consigo dar o dízimo. Vai para a igreja, senta o bumbum na igreja. Pastor, sentar o bumbum na igreja eu vou ser curado. Vai, porque você vai contemplar Cristo e vai se transformando em Cristo. Está entendendo isso? O exemplo disso é Pedro. Quando ele desceu do barco nas águas, a Bíblia diz que ele olhou para Jesus e andou sobre as águas. Pergunta do milhão, onde é que Jesus estava nessa hora? Andando sobre as águas. Quando Pedro olhou para Jesus, o que aconteceu com Pedro? Andou sobre as águas. Você entende que Pedro, olhando para Jesus, se tornou semelhante a Jesus? Só de olhar para Jesus? Mas teve um momento que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a circunstância. Aí a Bíblia diz que ele afundou. Você entende o poder de olhar para Jesus? O poder que existe em olhar para Jesus e viver o sobrenatural que ele vive? Uau, receba. O poder de olhar para Jesus e viver o sobrenatural que Jesus vive, cara. Se tornar semelhante a Ele, olhando para Ele, só olhar para Ele. Se torna igual a Ele. E vive a vitória dEle e a vida ressurreta dEle. Em o nome de Jesus, dê um aplauso bem forte a Ele.